Para onde vão os crentes no culto de sábado? Fala para mim, como é aí na sua igreja? Os crentes andam indo no culto de sábado normalmente? Ou só vai o departamento e seus convidados? Já parou para pensar nisso? O culto mais lotado de sábado nas igrejas hoje, e eu estou generalizando e vou generalizar, e você pode comentar aí, sugerir, criticar, fala aqui nos comentários. O culto de sábado mais frequentado das igrejas hoje é o culto de ceia. Tirou o culto de ceia, os cultos de departamento da igreja local, a igreja local não vai. Para onde vão os crentes no culto de sábado? Por que os crentes não vão mais no sábado para a igreja? Vamos falar sobre isso. Eu sou Denis Pereira, presbítero da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campinas, professor da IBD, pregador da palavra, escritor de livros a serviço do reino de Deus. Nos ajude a chegar a 30 mil inscritos por aqui. Me ajude a responder esta pergunta aqui nos comentários. Para onde vão os crentes no culto de sábado? Você sabe que muitos crentes, eles falam assim: hoje é culto de quê? É culto dos adolescentes, então não vou. Hoje é culto dos jovens, então não vou. É culto das irmãs, então não vou. Deixa eu voltar um pouquinho no tempo. Porque quando eu era jovem não tinha isso. Todo culto a igreja estava lá. O culto de terça, o culto de ensino, né? O culto de quinta-feira, que era o culto do testemunho. Não vou nem falar da quinta-feira, para onde vão os crentes na quinta-feira, deixa pra lá. O culto do sábado, o culto do domingo. Aí vieram os departamentos. E aí sempre teve os cultos de departamentos. Mas deixa eu corrigir, não eram cultos de departamentos. Eram cultos com o departamento. Era um culto como os demais cultos, mas dirigido, liderado por aquele departamento. Então, as irmãs estavam na direção do culto daquele sábado. Os jovens estavam na direção do culto daquele sábado. Os adolescentes estavam. Mas era um culto. E só tinha de diferente e as participações eram daquele departamento. Mas ele era um culto como todos os outros. Nos últimos anos, nós começamos a criar uma linguagem própria para cada departamento. Então, tem uma linguagem própria para os jovens, uma linguagem própria para os adolescentes, uma linguagem própria para as irmãs e por aí vai, para as crianças, para os obreiros. A gente departamentalizou o culto. E aqui está um problema. Por quê? Porque as pessoas começaram a chegar na igreja, primeiro, chega no culto dos adolescentes, tem 59.500 igrejas convidadas. Os irmãos aqui da igreja local, vocês poderiam, por gentileza, dar o lugar da congregação que veio de fora, por favor, muito obrigado. A igreja local começou a olhar e falar: peraí, a gente fica aqui o ano todo ajudando, contribuindo, trabalhando junto com a juventude, enfim, com as irmãs e tal. E quando chega no culto deles ou na festividade deles, a gente vai ficar lá fora? Então não vou. Sábado que vem tem culto dos jovens. Culto dos jovens? Não vou não. Por quê? Porque a última vez que eu fui, me colocaram para fora. A última vez que eu fui, me colocaram de pé. Outra coisa, você chega hoje num culto de mulheres, toda a linguagem dele é para mulheres. Então um irmão fica constrangido no culto de mulheres hoje. Porque a pregadora ou o pregador só prega para mulheres. Quem dirige o culto só fala para mulheres. É a departamentalização do culto. Tá errado. Como se não bastasse, nós criamos toda uma ambientação. Então, a igreja local, a igreja geral, quando chega, por exemplo, no culto de adolescentes, ela fala assim: onde é que eu tô? Meu Deus do céu. Luzes apagadas, todo mundo no púlpito de camiseta, luzes coloridas piscando, uma banda barulhenta. Meu Deus, onde é que eu estou? Eu estou na minha igreja. O senhor está criticando? Eu estou fazendo uma análise. Ok? Eu estou fazendo uma análise. Então, a igreja local, sabe, os irmãos, os pais, os obreiros, as irmãs do ciclo de oração, peraí, não tem nada a ver comigo esse culto. Eu sei que o culto é para Deus, mas nós programamos ele de uma forma a atingir só uma faixa etária. E aí, então, eu não vou para a igreja no culto de sábado. Por que o sábado da ceia é o mais lotado? Porque o culto da ceia ainda é o culto de toda a igreja. Então, todo mundo se sente representado. As irmãs, os irmãos, os adolescentes, os jovens, todo mundo. Aí, só para refletir, se faz sentido, fala aqui para mim nos comentários, nos ajude a chegar a 30 mil inscritos por aqui. Ainda esse ano eu vou gravar vídeo todo dia. Nós vamos chegar a 30 mil inscritos ainda em 2024 aqui nesse canal. Só para concluir, se não tomarem cuidado, os cultos de domingo começarão a ficar vazios, porque muitos estão fazendo cultos de departamento no domingo. O mesmo público que olha para o culto de sábado diz assim: é culto de quê? Das irmãs? Não vou.
vai olhar para o domingo e vai dizer, é culto do que hoje? E dos jovens? Não vou não. Não é pelo departamento em si, mas pela forma como é conduzido. Uma forma específica, uma forma exclusiva para aquele departamento. Por isso que eu sou favorável, você faz devocionais específicos e exclusivos. O culto é para todos. Os jovens dirigem, lideram, cantam, pregam, mas precisa ser um culto que envolva a igreja. Envolva a igreja local. Não cabe 5.000 grupos, chama 2 e dê lugar para a igreja local. Se não, vai continuar vazio. Pensa comigo, forte abraço, assista a culto, compartilhe, inscrevam-se no canal. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.